cheguei na igreja, eu não lembro, porque eu tinha 2 anos, ia fazer 2 anos. Foi de 48 para 49. Eu tenho conhecimento disso pelos meus pais, que eu também não sabia nada disso. Glória a Deus que foi na igreja IPI do Moinho Velho, no barracãozinho lá na Rua Drava, número 72. A gente foi crescendo, criou raiz, encalacou lá embaixo, ficou a raiz e a gente está aqui até hoje, vou fazer o quê? O quebra-cabeça é um jogo que consiste em partes que ligadas formam o todo. Cada peça tem a sua devida importância, e se faltar apenas uma pequena parte, o todo fica incompleto. Na história desta igreja, as peças do quebra-cabeça são moldadas por pessoas que se ligaram a outras e que juntas construíram um legado. Meu nome é Elia Pereira dos Santos, minha idade é 88 anos. Dalva Maria de Oliveira Tiene, 73 anos. Eurides Maria Ferreira Arruda, 82 anos. Expedita Vieira Herrera, 77 anos. Ismael Cândido de Melo, 73 anos. Primeiramente, ao chegar aqui, as palmeiras que meu pai tinha plantado aqui. E a coisa mais gostosa era quando dava fruta e a gente ficava chupando os coquinhos. A igreja era lá nos fundos e atravessado, o banheirinho ficava no fundo, na lateral. Na frente era um cimentado muito amplo, bem grande, bem grande. A gente brincava de roda, que o senhor Alírio depois veio chegar aqui, fazer todo mundo brincar de roda, brincar de criança. Ele fez desse pedaço uma parte muito gostosa, que a gente aprendeu a ser jovem e decente. Eu tinha acho que uns 10 anos, mais ou menos, da minha irmã, Hermesinda. Minha Hermesinda era minha irmã, era mais velha, eu vinha com ela. Era rua de terra, assim. No dia 13 de fevereiro de 1944, era oficialmente organizada como igreja a IPI de Vila Dom Pedro I, e já nos registros da sua primeira ata consta a designação do presbítero Joaquim Amâncio como diretor da congregação de Vila Moinho Velho, que manteria suas portas abertas à comunidade durante os próximos 5 anos. Em 13 de fevereiro de 1949, em cerimônia presidida pelo reverendo Evaldo Godinho Alves, juntamente com os presbíteros Antônio da Silva e Otávio Vação, a congregação seria oficialmente reconhecida como igreja, contando com 80 membros fundadores. Teve como a sua primeira sede a Rua Drava 72 e posteriormente mudou-se para a Rua Drava 480, ambas, claro, localizadas no bairro de Vila Moinho Velho, no distrito de Sacomã, cidade de São Paulo. Nós viemos do interior de Itaju. Nós chegamos aqui em São Paulo em 1958. Em 1959, meu pai achou aqui a igreja do Moinho Velho, né? E nós começamos a frequentar aqui. É que como era a igreja lá, né? A entrada, aquela descida que você entrava lá, tinha um local do lado direito, uma sala, do outro lado tinha a sala dos jovens, aí tinha o salão social, que era onde que as crianças faziam a abertura das crianças, aí descia a rampa, ali embaixo tinha o pátio, do lado direito tinha a casa do nosso zelador, e a igreja, que era atravessada assim, com a porta lá no lado esquerdo, entrava pela porta aqui, o templo era... Muito pequenininha, mas o pai contava pra gente.
Depois eu já era jovem, um dia conversando com a dona Carolina, eu já me emociono, pô. Aí eu contando para a dona Carolina, eu lembro o tempo da a escadinha de terra, a gente subia quase caindo, né? E tinha uma jovem encostada no muro. Eu ficava olhando aquelas moças, eu olhava para fora, dava risada. Ela falou, você lembra quem era aquelas meninas, moça? Eu falei, não, era tão pequenininha, o pai que contava, né? Eu e a dona Luísa. Então elas estavam olhando para os meninos, namorando, namoradinha, alguma coisa. Isso gravou muito, quando ela me contou, depois de muitos anos que eu fiquei sabendo que era ela. A gente era jovem, vinha aqui, né? Bom, aí eu tava jogando ping-pong. De repente a bola caiu. Do outro lado eu fiquei só olhando nos olhos azuis do meu marido. Começou o meu namoro olhando numa mesa de ping-pong. E hoje, 54 anos, junto com aqueles olhos azuis. Nós convidávamos os vizinhos e nós trazíamos para a escola dominical. Então fazia esse trabalho, né? A gente era criança e convidava outras crianças para estar presente. Eu cheguei aqui admirada demais com uma pessoa muito simples, Dona Ana. Era a dona Ana. Professora da escola dominical, Dona Ana. Trabalhava com criança e eu vinha descendo o corredor, eu parava e ficava olhando para aquela mulher, dando aula para as crianças. E eu falava assim, ai meu Deus, quando eu crescer, eu quero ser igual essa mulher, eu quero ser igual essa mulher, eu quero trabalhar com criança. Quando ela passava pela gente assim, aquilo me chamava a atenção, eu era criança, era uma senhora muito simpática, uma santa. Deus usava aquela mulher de uma maneira abençoada. A Dona Castora foi um exemplo na minha vida. A senhorinha que saía correndo pelo bairro à procura de crianças para o cultinho de quinta-feira, onde ela fazia as rosquinhas para as crianças. Lembro de um vizinho que morava, chamava-se seu Carlos. Ele começou a vir em nossa companhia, vinha aqui para a igreja junto com a gente. Morava lá perto de casa. Eu me lembro muito bem do seu Oscar, né? Que ele dirigia a bandinha, o seu Nicanor, do presbítero Alírio, do presbítero Elis, do presbítero Valdir e o meu cunhado, o Valdir Goulart, que foi uma pessoa muito especial na minha vida. O meu pastor, reverendo Silas da Silva, a sua esposa Célia, era uma bênção na igreja. Assim, nesse período, a igreja teve assim, várias etapas, né? A gente já tivemos etapas de a gente fazer culto ao ar livre. Na época da bandinha, a gente fazia culto nas praças. Quando criança, todo domingo à tarde tinha culto ao ar livre. E nós subíamos no caminhão, a banda, a gente percorria o bairro com a bandinha tocando e alguém falava do Evangelho para aqui para o bairro. Aí depois veio a época da implantação da IPI lá da saúde, que era a nossa congregação. Então eu me lembro que a gente ia para lá, a gente ia no caminhão, todo mundo ia para lá no caminhão para fazer o trabalho lá no domingo à tarde. A partir de 1958, inicia-se o projeto de escola dominical na região de Vila das Mercês, sendo este o primeiro passo para uma nova congregação. Entre os anos de 63 e 64, a congregação ganharia um terreno e prédio próprio, adquirido e construído através da dedicação dos irmãos. Em 16 de janeiro de 1966, a congregação é oficializada como a igreja que posteriormente ficaria conhecida como Primeira IPI da Saúde. Aqui eu fui superintendente da escola dominical. Eu fui, acho que, professora também de criança, me parece. Um bom tempo. Depois eu casei aqui da igreja, reverendo Silas. O
departamento infantil que tínhamos na igreja, né? Tinha muitas crianças. A minha alegria maior é que ainda tem muitos deles firmes na igreja. Isso daí é o pagamento. É um pagamento maravilhoso que Deus nos dá. O trabalho com criança é o principal. Para mim é a melhor. Peço a Deus oração para todas as pessoas que se dedicam. Quando eu me tornei uma senhora, eu fui para FUSAS, nunca saí, sempre trabalhei. Então, a Sociedade de Senhoras eu participei, fui presidente da Sociedade de Senhoras. Logo que eu casei, fui presidente da Sociedade de Senhoras. Eu era uma mocinha muito assim, acanhada, mas nossa adolescência tinha os cultos ao ar livre, no caminhão do Chicão. Eita, coisa boa! A gente saía da escola dominical, almoçava nos seus carros, que era mais perto às vezes, todo mundo em cima do caminhão. Voltava e vinha para sair do coral. Eu fui presidente da mocidade da UMP, né? Outra coisa que eu gostava é ser corista, o coral, aqui no Rio Velho. Um que eu amei muito, não era assim tão catedrático, mas um é o Eli, que está no meu coração, outro, tem mais, né? Tem o Celso, que foi com um pouquinho de tempo também, mas a nossa, que demorou mais tempo, foi a Dona Sueli e Antônio Girão. Uma coisa que hoje eu posso dizer, nós viemos numa situação muito desagradável do interior para cá, depois do incêndio em casa. E chegamos aqui e encontrou. Quem que a gente encontrou? A IPI do Moinho Velho, que matou a nossa fome por certo tempo. Sustentou a gente todo mês e isso gravou na minha cabeça. Vendo a mesa diagonal chegar na nossa casa, lá com sacolinha ia daqui, muito longe, tudo a pé, ninguém tinha carro, só os seus carros tinham. Levar a comidinha para nós, né? O amor da igreja pela gente. Realmente foram as mulheres, as pessoas da mesa diaconal que tinham muito carinho pela gente, que precisava de carinho, tinha. Mesa diaconal da época, eu lembro assim, uma por uma, que a família do seu Oscar, da Olímpia, seu Oscar. A Hermesinda, a mãe da Maria Esther Franco também, Dona Albertina Franco. E no presbiterato, né? Eu fui diácono 2 anos e logo em seguida fui eleito presbítero e sou presbítero até hoje. Eu fui eleito presbítero em 86. Também teve a época do projeto lá no Leópolis, que era uma coisa muito bacana também na nossa igreja. Depois parou lá e a gente ia buscar as crianças, trazia para cá aquele pessoal todo de ônibus, depois passou para van. São épocas que lembram muito bem, lembram bastante, deixam uma lembrança muito boa. No fim da década de 70, tendo em vista a necessidade de um espaço maior para comportar o crescimento de sua membresia, foi adquirido um terreno na Rua Belgrado, onde costumava funcionar uma fábrica de bolas, e mais tarde a sua casa vizinha, formando assim o terreno que conhecemos hoje. Para a nova sede, uma primeira reforma ajudou a acomodar a igreja dividida em templo, salão e salas para os estudos bíblicos. Em 8 de setembro de 1980, a mudança é concluída e a igreja oficialmente passa a ser sediada na Rua Belgrado 313.
Em abril de 1989, o culto de lançamento da pedra fundamental é realizado a céu aberto e em meio a ferragens e pedregulhos de uma área já demolida, marcando assim o início da construção de um prédio totalmente novo, que apenas teria sua última parte finalizada e entregue 11 anos depois daquele dia. Mais recentemente, em um processo que também levaria alguns anos, foi realizado a reforma de melhorias do prédio, tendo como principal adicional o elevador. E atualmente, nós estamos passando por um período, graças a Deus, um período muito bacana na nossa igreja. A nossa igreja recuperou, depois da pandemia, a nossa igreja teve uma recuperação muito boa, graças a Deus. Eu só tenho que agradecer a Deus por todas essas etapas que a gente passou aqui no Moinho Velho. O que eu almejo é que todos conheçam Jesus, que todos andem no caminho da verdade, que é Jesus Cristo. E o que marca na minha vida para sempre vai ser o versículo que eu ouvi do meu pai, e ele faz hoje vida no meu coração. E eu espero que seja vida no coração da futura igreja do Moinho Velho. Não sei se vou estar aqui alguns anos para frente, mas eu vou deixar esse versículo para vocês. Portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, sejam fortes e firmes, sempre dedicados ao trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Então vivam uma vida constante na presença do Senhor. Esse versículo está em 1 Coríntios 15, 58. É maravilhoso ver vocês assim empenhados nessa obra, uma obra que começou tão pequenininha e hoje é uma igreja grande, bastante bem. Eu fiquei feliz, muito feliz de ver, recordar os tempos antigos, desde criança, e agora ver a igreja sempre assim em movimento e crescendo sempre. É uma bênção e que vocês continuem sendo bênção aqui na igreja, que Deus possa usar bastante vocês para propagar o Evangelho do Senhor e que vocês sejam incansáveis na obra do Senhor. A lembrança que eu tenho da igreja do Moinho Velho é uma coisa, é um coração tão grande que nós entramos e lá ficamos. Por isso eu digo, é uma igreja gostosa, amável, não é melhor do que ninguém, mas tem muita sabedoria. Glorifica o nome do Pai que está garantindo o nosso dia a dia, com problema, dificuldade. Hoje eu vejo netos que eu estou tentando levar para o caminho, vejo cinco bisnetos, acho que é 5 já. 5 bisnetos, lindos, maravilhosos, é um orgulho que eu tenho. Eu consegui chegar aqui, na igreja do Moinho Velho, então eu deixo o meu carinho, meu afeto por essa igreja. Igreja do Moinho Velho, amo vocês. Para vocês que estão assistindo este vídeo hoje, que daqui a 25 anos, quando a igreja estiver completando 100 anos de vida, que vocês possam ter o mesmo amor, carinho que o pessoal que frequenta esta igreja hoje tem pela nossa amada e querida IPI de Vila Moinho Velho. Nossa igreja resistiu muitas batalhas, sem dúvida nenhuma, mas em todas elas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deus nos deu força e vocês confiem em Deus e sejam crentes fortes mesmo. Eduque os seus filhos, aqueles que são mais novos, que têm criança pequena, eduque no caminho de Deus, porque não existe coisa melhor do que nós olharmos para trás e ver
a nossa descendência firme em Cristo. Que vocês sejam também essa igreja tão forte. A igreja continua tendo amor um pelos outros. Amor de Cristo reina na IPI do Rio Velho. Sejamos como fomos e como somos ainda unidos. Sejam unidos e continuem orientando firmes na rocha que é Cristo. Oriente seus filhos com muito amor, muito carinho, para que eles sintam sabor, delícia em caminhar, em seguir os caminhos de Cristo. Sejam fortes e que Deus abençoe ricamente a todos. Cada história, cada riso, cada lágrima derramada, cada vida transformada através do Senhor Jesus, cada mover e agir de Deus, formam elos que ligam as partes que formam o todo e que marcam a história de quem somos e a história do que um dia seremos, até que Ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.